Olá, está começando mais uma resenha literária e hoje para falar mais uma vez da luta pelo poder global, tema importantíssimo. Eu já tratei desse assunto na resenha sobre o livro Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, um debate entre Olavo de Carvalho e Alexander Dugin, que é o filósofo do Vladimir Putin. Aliás, essa é a resenha com o maior número de visualizações até agora. O professor Olavo deixa claro que existem três grupos lutando para dominar o mundo. O Ocidente, com Estados Unidos e União Europeia, o bloco liderado por China e Rússia e o califado, os fundamentalistas islâmicos. O Dugin só enxerga dois blocos. Para ele seria uma guerra entre o Ocidente e o grupo que reúne China, Rússia e os países islâmicos. Essa aliança entre China, Rússia e os muçulmanos está muito clara agora, mas poderia ser temporária, circunstancial. O livro do qual eu vou falar hoje desvenda a nefasta aliança dos globalistas ocidentais, que o Olavo de Carvalho chamava de metacapitalistas. Você já ouviu falar do Clube Bilderberg? Esse clube reúne gente que se finge de boazinha para impor um governo mundial. É dessa turma sem coração que trata o livro Os Donos do Mundo, da jornalista espanhola Cristina Giménez, um best-seller em vários países e tema da resenha de hoje. A autora desvenda essa gangue que, por meio do controle da mídia, do dinheiro e da influência política, tenta coordenar os rumos do mundo. O livro mostra o que está por trás da conversinha de aquecimento global, mudanças climáticas. O Greenpeace, por exemplo, é uma criação do Clube Bilderberg. O livro desmonta esse papinho de politicamente correto, fala de pandemias, da imposição de um pensamento único, do uso do medo e da mentira, tudo ferramenta de controle social. O livro já começa com a seguinte afirmação da Cristina Giménez. Nem todos percebem, mas a verdade é que estamos numa guerra pela defesa da nossa liberdade. O ser humano nasceu para ser livre e independente. Porém, o sistema foi criado pelos donos do mundo para que sejamos dependentes e escravos dele. E a Cristina Giménez diz com muita clareza que o mundo, tal como está estruturado hoje, é obra do Clube Bilderberg. Esse clube surgiu em 1954 e tem esse nome porque a primeira reunião que fez foi no hotel de Bilderberg, na Holanda. São sempre encontros anuais cheios de segredos, que reúnem as elites política, militar, financeira, econômica, aristocrática e intelectual do planeta. A ideia dessa turma é manter as pessoas distantes do conhecimento e da verdade. E como isso é possível? Bom, basta saber que os integrantes do Clube Bilderberg são os principais proprietários e acionistas dos 6 maiores conglomerados da mídia global. E eles controlam os maiores grupos empresariais do mundo. A autora aponta a participação nesse grupo da maçonaria, participação fundamental. O clube foi fundado justamente por maçons, entre eles um príncipe da Holanda e o banqueiro americano David Rockefeller. O polonês Joseph Ratzinger também tem de ser citado. Foi ele quem convenceu o príncipe Bernardo da Holanda a apostar nesse clube. Aliás, esse príncipe era nazista. Aí, 37 anos depois da criação do Clube Bilderberg, em 1991, o Rockefeller disse o seguinte numa entrevista à revista Newsweek. É preferível a soberania supranacional de uma elite intelectual e de banqueiros mundiais à autodeterminação nacional praticada nos séculos passados. Então, a ideia é criar um novo mundo, um novo homem. Para isso, é preciso destruir o núcleo familiar, a religião, as tradições, os valores morais verdadeiros. E, para piorar, é preciso até reduzir drasticamente a população mundial. Existem 3 organizações, digamos, mundialistas. O Clube Bilderberg, a Comissão Trilateral, grupo também criado pelo Rockefeller e o príncipe Bernardo da Holanda, e o Conselho de Relações Exteriores, uma organização política dos Estados Unidos. A Cristina Giménez se aprofunda no Clube Bilderberg, mas também fala das outras organizações, tá?
além da União Europeia, do Instituto Tavistock e da própria ONU. Por quê? Porque está tudo ligado. Todos têm características do socialismo corporativista, com a sociedade civil submetida ao controle totalitário do Estado. E o livro deixa isso muito claro com várias declarações dos próprios globalistas, como o ex-senador americano Barry Goldwater. O objetivo é criar um poder econômico mundial superior aos Estados-nação para governar o mundo. O ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger sempre foi ligado ao Clube Bilderberg. E no encontro do grupo na França, em 1992, ele disse o seguinte: o maior medo do homem é o medo do desconhecido. Diante desse tipo de argumento, abdicamos dos direitos individuais de bom grado para garantia da segurança, e esses direitos são transferidos ao governo mundial. Ou seja, eles não querem as soberanias nacionais, não querem o debate, não querem ouvir ninguém. Por isso, os Bilderbergs definem como maiores inimigos as pessoas e os movimentos populares que criticam e denunciam os excessos e abusos do sistema. Por isso, eles querem, por exemplo, conter e controlar as redes sociais. Nesse clube Bilderberg, você vai encontrar gente como Barack Obama, Al Gore, Bill e Hillary Clinton, as famílias Rockefeller, Rothschild, Warburg, Agnelli, dona da Fiat, os maiores banqueiros, os maiores empresários do mundo, Bill Gates, George Soros, os barões da imprensa. A monarquia europeia também está sempre nos encontros. O rei Felipe da Espanha, o rei Charles da Inglaterra. É essa turma. A Cristina Gimenez conta no livro, deixa eu mostrar de novo a capa, Os Donos do Mundo, detalhes de como são as reuniões secretas desse grupo, realizadas em hotéis da Europa e da América do Norte. Até os funcionários desses hotéis são trocados por gente selecionada pelo Clube Bilderberg. E nenhum participante pode levar acompanhante. E todos são orientados a não dar entrevistas. O objetivo, mais uma vez eu digo, é muito claro: modificar profundamente todas as condutas humanas. A Cristina Gimenez explica dessa forma: os Bilderberg se reúnem de costas para o mundo para aprimorar as estratégias que os levem à implementação de sua globalização particular, promovida de acordo com sua ótica, suas condições e seus objetivos, a instauração de um governo único. A ânsia que eles têm pelo poder se tornaria real num futuro não muito distante, mediante a liderança da ONU. Estão transformando as Nações Unidas nesse governo planetário, homogêneo, que não fará distinção entre países e pretende impor as mesmas leis a culturas tão díspares. E a Cristina Gimenez pergunta: se os Bilderberg se reúnem para conduzir a humanidade ao melhor destino possível, se discutem sobre como instituir um mundo legítimo e mais justo, por que se reúnem em segredo? O que os impede de tornar públicas as atas de suas reuniões? E outra pergunta da autora do livro: é democrático que a elite mundial aprove leis e medidas sem consultar os cidadãos? O Clube Bilderberg é uma organização secreta que está decidindo a política mundial sem nenhuma intervenção do povo. Os Bilderbergs se consideram seres superiores, iluminados, os escolhidos para nos conduzir a uma nova ordem mundial. Eles querem que a gente não tenha acesso à verdade, ao conhecimento, que todo mundo fique distante da sabedoria, que todo mundo fique em silêncio. E, como uma espécie de reação a tudo isso, então, eu recomendo que vocês leiam Os Donos do Mundo, da jornalista espanhola Cristina Gimenez. O livro está disponível na minha livraria digital, livrariadolacombe.com.br. Muito obrigado a todos vocês pela atenção e até a próxima resenha literária.